Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora das sanções que o Trump aplicou ao TPI, tá? O TPI é o Tribunal Penal Internacional ou Tribunal de Haia, que fica lá na Holanda, e o Trump acusa o tribunal de guerra jurídica contra a direita, particularmente pela perseguição aos judeus e, em particular, ao Netanyahu. Vamos entender isso daqui? Porque dessa vez foram mais 2 juízes e 2 procuradores que foram colocados também. Não é na lei Magnitsky, não. Tá? O Trump criou uma lei específica para o Tribunal de Haia, mas dentro das sanções ao Tribunal de Haia foi colocado mais 2 juízes e 2 procuradores nessa história, né? Vamos entender isso daqui por quê? Porque o processo lá é muito similar ao processo contra o STF e o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Só que lá o processo está mais avançado, né? Eles começaram essas sanções em fevereiro, logo que o Trump tomou posse. Aqui começou só em julho, né? Então a verdade é essa. A gente está vendo lá o processo, como é que vai se desenrolar com o STF aqui no Brasil também, à medida que o tempo for passando. Essa já é a terceira leva de pessoas sancionadas. Primeiro foi sancionado o próprio tribunal e o Karim Khan, que foi o procurador que emitiu a ordem de prisão para o Netanyahu. Depois foram mais 3 juízes e agora 2 juízes e 2 procuradores que entraram nessa brincadeira também. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter financiou uma BMW na Mercedes-Benz, sem anistia ao barbeador do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os Estados Unidos sancionou autoridades do Tribunal de Haia por ação contra Netanyahu. É lógico, a esquerda está chorando. Aqui, ó, se você ler aqui, ó, o governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra membros do Tribunal Penal Internacional ligados à condenação do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. A decisão foi divulgada no dia de ontem, né, 20/8, né? As sanções contra juízes do Tribunal de Haia acontecem após a corte, em novembro de 2024, emitir um mandado de prisão contra o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, supostamente por crimes de guerra contra civis na faixa de Gaza, o que é um absurdo completo. Netanyahu e o exército israelense tomam o maior cuidado possível na hora de fazer guerra lá na faixa de Gaza. Em momento algum fizeram ações desnecessárias e coisa e tal. Israel foi atacado primeiro pelo Hamas lá da faixa de Gaza. Mostra, por outro lado, como que esses tribunais internacionais, esses órgãos internacionais todos e judiciários de forma em geral, estão sendo usados, estão sendo manipulados para o esquerdismo, né? Esse é o grande problema aqui. Se você ler aqui, ó, o pessoal da esquerda diz que a intenção do Trump é ajudar o amigo dele, o Netanyahu. Igual falam que a intenção do Trump aqui no Brasil é ajudar o amigo dele, o Bolsonaro, mas não é isso. O que o Trump está fazendo é lutando contra essa judicialização da esquerda, o que tem acontecido no mundo inteiro, não só em tribunais internacionais, não só na Holanda, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, em vários países do mundo. A esquerda está perdendo força, não tem mais apoio popular, não consegue mais se eleger, e aí eles têm se abrigado no judiciário, têm usado o judiciário para se manter no poder a qualquer custo. Então, essa é a briga do Trump nessa história, né? Então, nesse caso do TPI, é isso que ele está fazendo. Ele não está querendo... A impressão que dá aqui... É lógico, isso aqui é tudo coisa de esquerdista, né? O Metrópole, vocês sabem, o folhetim de extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista, né? O problema do Trump não é o caso de você ter o Tribunal de Haia em si. O problema é justamente que esse pessoal está sendo usado pela esquerda. E o que ele quer é justamente um julgamento justo, um julgamento que não tenha tendência para um lado ou para o outro. Então, nesse caso aqui, o Trump não está lutando para salvar o amigo Netanyahu, até porque o Netanyahu não está nem aí para essa condenação. Ele está lutando contra a judicialização do esquerdismo, contra o esquerdismo no judiciário. A mesma coisa se aplica aqui ao Brasil. O pessoal aqui no Brasil quer dar a impressão de que o Trump está fazendo as coisas contra o Alexandre de Moraes porque quer salvar o amigo dele, Bolsonaro. Não é. Ele quer acabar com justamente esse ativismo judicial, essa judicialização da política ou politização da justiça.
que é o que está acontecendo nos tribunais do mundo inteiro. A esquerda perdendo força e usando os tribunais para se manter no poder, para atacar a direita a qualquer custo, né? Isso é uma coisa ruim, um monte de gente acaba prejudicado nessa história. Aqui no Brasil, a gente tem milhares de pessoas presas pelo 8 de janeiro numa ação totalmente sem sentido. As pessoas merecem, as pessoas que participaram do 8 de janeiro merecem pagar pelo que quebraram lá. Evidentemente, quem quebrou alguma coisa tem que pagar pelo prejuízo, tem que responder pelo dano. Agora, daí a prender pessoas por 17 anos de cadeia, pois nem assassino no Brasil pega 17 anos de cadeia. Então, um absurdo essa judicialização da política ou politização da justiça que está acontecendo, esse ativismo judicial que o Trump tem combatido, até porque ele é vítima disso, né? Então o Trump sofreu na pele esse ativismo judicial lá nos Estados Unidos e está combatendo isso no mundo inteiro. Essa ação não é para salvar o Netanyahu, bem como a ação do Trump aqui no Brasil não é para salvar o Bolsonaro. Isso é a esquerda que quer vender essa ideia. A ação é para acabar com esse ativismo judicial, esse uso do judiciário na política, né? Dessa vez foram sancionados os juízes Nicolas Ian Guillot, Kimberly Proust e procuradores Nazat Shamrin Khan e Mami Mandiane Niang, né, que tiveram os bens nos Estados Unidos congelados. Sem provas concretas, o esquerdista tá o o esquerdista não aguenta aqui. Sem provas concretas, o secretário de Estado dos Estados Unidos diz que a medida é uma resposta à guerra jurídica do TPI, também conhecido como Tribunal de Haia, e por meio de esforços para investigar, prender, e deter e processar cidadãos norte-americanos e israelenses, particularmente à direita, né? Então, essa é a situação no final das contas. Essa é a briga do Trump. Não é para salvar o Netanyahu, não é para salvar o Bolsonaro, é para acabar com o ativismo judicial no mundo, né? E o importante a gente notar, para a gente aqui, para nossa história aqui no Brasil, é que esse processo contra o TPI começou lá em fevereiro. E a cada 3 meses eles têm colocado mais sanções, mais um monte de gente entra nas sanções e coisa e tal. Então, o pessoal do STF devia se ligar que, a menos que o problema seja resolvido muito rapidamente aqui no Brasil, a tendência é que seja o mesmo processo por aqui, ou seja, daqui já tem mais ou menos um mês que tem a colocação do Alexandre de Moraes na lista da Magnitsky, daqui a mais uns 2 meses deve entrar mais uma leva de galera aí nessa lei Magnitsky, né? E mais adiante vai entrar mais gente, né? Ou seja, esse tipo de coisa tende a continuar no longo do tempo aí, e vai prejudicar cada vez mais, vai ficar cada vez mais complicado essa história, né? Lembrando que lá no TPI o processo contra o Netanyahu já foi parado, tá? Já acabaram com o processo totalmente, já não tem mais nada. O Karim Khan, que foi o cara, o mauzão lá, o carecão do TPI, que capitaneou a coisa toda, já foi excluído do TPI, foi retirado por assédio sexual, inventaram o assédio sexual dele, tiraram ele de lá e acabaram com o negócio do Netanyahu ainda. Mas, como ainda não encerraram o processo completamente, o Trump continua com essa coisa, né? Continua com essa ação para acabar com o ativismo judicial. Então isso aqui dá uma ideia muito boa do que a gente pode esperar aqui no Brasil também como próximos passos do Trump, a menos que se resolva o problema. A gente viu até nas conversas que vazaram do Bolsonaro, né, que existe uma negociação realmente, com Gilmar Mendes inclusive, né? Aliás, muito curioso isso, como é que o Gilmar Mendes está do lado do Bolsonaro nessa história, né? É o que eu falo para vocês, publicamente falar que está a favor do Alexandre de Moraes não quer dizer nada, né? O que mostra nessa história é que o Gilmar Mendes está tentando acertar alguma coisa, os juízes todos estão tentando acertar alguma coisa lá em Brasília, para acabar com essa história toda, né? Bom, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. O importante aqui é isso, o Tribunal Penal Internacional sancionado mais uma vez, mostrando que o Trump não está de brincadeira.